Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, João Paulo. Boa noite. Obrigado, velho. Boa noite. Como vocês já me falavam, o Nego também, meu nome é João Paulo. Oi, João Paulo. Olá. Tenho 27 anos. Só isso. Só isso, graças a Deus. Ainda um jovem aí. Espero que esse tempo passe um pouco dentro do que passou nesses últimos anos. Mas não é sobre o João Paulo que nós viemos aqui. Acredito que você não veio me ver, mas veio se encontrar com o Senhor, aquele que te trouxe até aqui e te encontrou. Eu não sei se é a sua primeira vez aqui no grupo de oração ou se já faz anos e anos que você tem entregue a sua história, entrelaçada junto ao grupo de oração Fogo do Alto. Mas nessa noite o Senhor ele tem um convite para o meu coração e para o teu coração, para que nós possamos ser apóstolos e guardiões desta geração. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Ei, você precisa ter postura de guardião. Olha para essa pessoa aí, repara bem, ela parece ser um guardião? Mais ou menos. Não sei. Talvez não como nós imaginamos. Mas o Senhor, Ele nos chama, todos nós, a sermos guardiões de uma história tão bela e tão linda, construída com Ele. E para que nós possamos começar, eu quero contar uma historinha, bem simplesinha assim, mas uma historinha de um menino. Ele é um menino assim como nós, jovens, isso que me interessou muito nessa história. E assim como nós, acredito que você também, assim como eu, gosta de sair, aproveitar ali com os seus amigos, ter os seus momentos de felicidade ali com os seus. Esse menino também gostava disso. Gostava de sair, mas, contudo, a forma com que ele saía talvez não é como nós imaginamos ou como nós pregamos aqui, onde aquilo que Deus queria que ele vivesse. Esse menino, ele nessa historinha contava que, assim como muitos jovens, ele ia para festas, baladas, cervejadas, aproveitava muito assim. E a historinha vinha dizer que, aí é a interpretação minha, tá? Não existia tempo ruim para ele, porque se os amigos chamavam ele ia, imagina que não tenha tempo ruim. E a historinha vai contar que, mesmo com os amigos, curtindo, aproveitando, quando ele saía, ele sentia algo diferente, algo incomodava ele. Algo fazia com que o coração dele, nessas festas, assim, não se sentia tão bem, porque faltava algo. E talvez essa historinha é comum aqui para, talvez muitos de nós já passamos. E talvez o incômodo que ele sentia em seu coração era aquilo que nós viemos buscar aqui nessa noite. Talvez quando ele saía, imagino eu, que na balada ali, cantando, aproveitando com seus amigos, ele sentia algo, uma certa alegria. Mas sempre ele sentia esse incômodo. Não havia tempo ruim para ele sair, mas lá algo acontecia, algo faltava. Você quer saber o restante dessa história? Cena dos próximos capítulos. Aguardem. Talvez esse menino ele já sabia aquilo que faltava. Só faltava um passo a mais em direção a algo que era de fato o caminho que ele deveria seguir. Algo que, para onde ele iria. Por isso eu convido você, para que nós possamos entender um pouco mais sobre o caminho, pegar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Atos 22, lá no versículo 4. Se você não trouxe sua Bíblia hoje, eu convido você na próxima semana. Não esqueça, porque um guardião não pode sair sem sua arma, tá? Então, eu sei que muitos aí
são adeptos aí vou colocar entre aspas, tá? A praticidade do celular, mas nada substitui a palavra de Deus, tá? Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, no versículo 4, a história, um discurso de Paulo, onde ele vai falar um pouco ali a um povo, o povo judeu, e vai nos dizer assim: eu persegui de morte essa doutrina. Aqui Paulo vem falar sobre os cristãos que ele perseguia, prendendo e mantendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas, e foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco. Este era um caminho que ele iria fazer, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém, para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente, me cercou uma luz do céu, uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem me falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai a Damasco, e lá te terá dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver, por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: irmão Saulo, recobre a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: o Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e ouvisses a palavra da sua boca. Pois lhe serás diante de todos os homens testemunha das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Amém? Amém. Uma palavra um tanto quanto longa, pouco fora do costume daqui do nosso grupo de oração, mas precisava colocar todo esse contexto da onde Saulo estava. Saulo talvez é muito conhecido entre nós por outro nome, o nome dele latim, romano, ali que o povo de Roma conhecia como Paulo. Para nós, São Paulo, um dos grandes apóstolos da igreja. E aqui o Senhor ele vem caminhar conosco assim, contando um pouco sobre essa interação e essa fase de Paulo. Ali Paulo ele está indo em direção a Damasco porque ele foi enviado para mais uma vez perseguir os cristãos daquela época, ir atrás daqueles que proclamavam Jesus como seu Salvador. Talvez para nós não perseguimos nenhum cristão na nossa história, na nossa vida, mas talvez como aquele menino que ia para outros lugares com seus amigos e convidava, se divertia, ou achava que se divertia, achava que estava se encontrando ali com a verdadeira alegria. Nós estamos afastando de Deus. Talvez quando nós olhamos para aquele menino que escolhia por outras coisas a não ser viver as coisas que ele foi criado. Saulo, a história vai dizer que ele conhecia das leis. Ele conhecia aquilo que deveria ser feito. Talvez aqui, a grande maioria de nós sabe
o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia. Eu estou há 7 anos nesse grupo de oração, então, querendo ou não, eu já caminhei um tempo aqui para aprender o que é certo e o que é errado. E muito antes eu já tinha uma caminhada. Mas quantas vezes, ao invés de me aproximar, eu fui como aquele menino da história? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes, ao invés de perseguir os cristãos, eu afastava? Eu não levava para ser castigado. Pelo contrário, na verdade eu levava para o pecado. Quantas e quantas vezes eu me direcionei os meus amigos para isso. Os meus, assim como a historinha. Talvez essa historinha é muito mais próximo do nosso dia a dia do que a história do encontro de Saulo ali, de uma luz muito forte. Talvez Jesus não venha para você e não veio com aquela luz forte onde te cegou para te encontrar. Mas talvez Jesus veio por meio de um irmão que talvez até esteja do seu lado, para te trazer até aqui hoje. Talvez foi a luz do Senhor por meio dessas pessoas que te chamaram e que muitas vezes não deixaram você sair daqui, não deixaram você abandonar isso aqui. Talvez a luz foi um post nas redes sociais da comunicação, uma música do grupo de oração, ou talvez, quando você saiu da missa, viu a galera se movimentando aqui. Eu não sei qual foi a luz do Senhor que te trouxe nessa noite e que levou Saulo a encontrar Ananias, aquele que direcionou naquele tempo. Mas o Senhor nessa noite, Ele vem nos dar luz, direcionar o meu e o teu caminho a viver aquilo que Ele quis, aquilo que Ele nos formou. Sermos guardiões desse tempo. Ser testemunha viva daquilo que Jesus, daquilo que o Senhor, o Espírito Santo é capaz de fazer na minha e na tua vida. Levanta a mão aqui, aquele que teve de fato uma experiência já profunda com Deus. Muitas mãos foram levantadas. Agora eu te perguntar, para quantas pessoas você já testemunhou essa grandiosidade que você recebeu da graça de Deus? Quantas pessoas estão esperando, ansiosos, por você testemunhar aquilo de grande que o Senhor fez na tua vida? Quantas pessoas estão esperando conviver comigo diariamente, que eu posso falar da palavra de Deus? Quantas pessoas eu posso ser guardião da palavra, da fé e do Espírito Santo e falar para ela, teve um dia lá que falaram assim para mim: ajoelhe que você quer receber oração. E eu me ajoelhei. Aí veio as pessoas e colocou a mão sobre mim e rezou: receba o Espírito Santo. E começou a rezar diferente e clamando o Espírito Santo sobre a minha vida. Quantas e quantas pessoas passaram por mim e eu não falei sobre isso? E que desde então minha vida tem sido transformada. Quantas almas passaram pela minha vida e que não terão mais volta, e eu não testemunhei aquilo que o Senhor fez de grandioso da minha vida. Meus irmãos aqui, que me conhecem há mais tempo, sabem o quanto eu já dei trabalho, o quanto eu já fiz as coisas erradas, e o quanto minha vida foi transformada. Hoje eu estou vivenciando uma fase no processo profissional da minha vida, que é o mestrado. E há uma semana atrás eu qualifiquei o mestrado assim, e é um dos processos antes da defesa. Eu estava com muito medo, porque eu estou bem atrasado. Estou com a corda no pescoço assim de prazos. E eu com muito medo, porque os professores assim, que o meu professor orientador me indicou e eu queria que eles estivessem lá, eu imaginava que eu ia apanhar um pouco nas discussões. Mas foi muito melhor do que eu imaginava. Antes de começar assim a qualificação, tem um livro do box da Biblioteca Católica, um livretinho, que são as orações de São Tomás de Aquino. Eu peguei um lá e eu comecei a rezar uma das orações,
que eu estava muito nervoso. Para me tranquilizar, porque eu não sabia o que viria pela frente. Eu sabia que eu ia apresentar e aquilo que eu tinha falado, eu sabia de cor. Mas eu não sabia quais seriam as perguntas. Eu não sabia o que iria acontecer. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Talvez naquele momento ali, perdido e com medo, eu só pedia uma luz, que talvez poderia cegar a humana, mas abria a luz espiritual. E ali, quando acabou, foi um alívio assim, um peso nas costas. Mas só durou um dia, porque no outro eu já tinha que voltar a escrever, né? Mas existe um caminho. Para eu chegar no mestrado, existia um caminho. Eu tive que passar por uma graduação. Assim como na nossa vida, para que nós possamos chegar a testemunhar, a viver a graça de Deus, existe um caminho. O caminho de Saulo, ele encontrou com o Senhor. Eu não sei qual foi o caminho que te trouxe até aqui. Talvez foi vir para Maringá para cursar uma faculdade. E aí você conheceu pessoas que te convidaram até aqui. Ou talvez você conheceu no seu cursinho, no seu colégio, na catequese, amigos de infância que te trouxeram até aqui para viver um pouco da luz de Deus. Seguindo um pouco mais ali na palavra, quando nós olhamos neste encontro com Ananias, Ananias vai dizer assim, é uma ordem, assim como Jesus falou quando encontrou com Saulo: levanta-te. Ei, é uma ordem para nós nesta noite. Levanta-te. Você quer ser guardião? Levanta-te. Tem almas lá fora esperando com que você testemunhe as graças que você acabou de levantar a mão, que já viveu com o Senhor. Glória a Deus. Tem almas lá esperando com que você fala, para que você fale o quanto Jesus as ama. Tem almas esperando dentro da tua casa com que você fale que elas são amadas por Deus. Quantos amigos já passaram pela sua vida e passaram pela minha vida e eu não falei? Nós somos chamados nessa noite a sermos apóstolos e guardiões dessa fé e dessa graça. Lembra que eu falei da história daquele menino? Sendo nos próximos capítulos. Aqui deixa eu só encontrar. Nós vivemos nessa historinha um dia que a história desse menino, nessa historinha, se encontrou assim como Saulo encontrou o Senhor no caminho. Mas foi diferente porque não foi com uma grande luz. Onde ele teve que tomar uma decisão. Aquilo que incomodava o coração dele quando ele saía com os amigos, ele já começou a entender o que era. Que não era o lugar dele, mas sim estar na presença do Senhor. Quando o Senhor falou levanta-te, era para levantar e segui-lo. A própria palavra de Deus vai falar que nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Levanta-te nessa noite, fogo do alto. Há uma geração lá fora esperando pela sua voz, pelo anúncio da boa nova, pela sua voz. E na historinha vai dizer assim que uma pessoa também rezou por ele, no qual no momento de encontro ele recebeu o batismo no Espírito Santo, aquilo que nós vivenciamos todas as noites, todos os domingos aqui. Essa talvez seja uma história comum para muitos aqui. Esse é apenas um fragmento da minha história. Há um tempo atrás, ao invés de estar aqui nos domingos, mesmo já participando do grupo de oração, eu estava, nesse exato momento, talvez saindo da tenda do Joia. Anos atrás, eu escolhia as baladas e as cervejadas, e não só escolhia, mas eu vendia, eu convidava, eu não perseguia, mas eu levava as pessoas para lá,
para mais longe de Deus. Mas no momento, alguém chegou em mim, quando eu me ajoelhei, nessa oração do batismo, para que eu recebesse esse Espírito Santo. Eu nem lembro como que é o nome dessa pessoa. Eu nem lembro quem que rezou por mim. Mas foi escolhido por Deus para ser luz. Assim como alguém foi escolhido por Deus para te trazer até aqui e ser luz no seu caminho. Mas existe alguém que espera com que você seja a luz para ela. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 23, ali de Atos dos Apóstolos, no versículo 11, o Senhor vai dizer a Paulo um desafio, porque era escolhido para Paulo Roma, e Roma era um lugar muito difícil. Talvez o lugar onde você foi escolhido para ser guardião e apóstolo é um lugar muito difícil. Talvez o lugar mais difícil, que talvez seja a sua casa, o seu trabalho, os seus estudos, seus amigos. Mas nessa noite, o Senhor ele vem dizer assim para nós, assim como fez com Paulo: coragem, deixe testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que des em Roma. Aonde é a sua Roma? Aonde é onde o Senhor envia você como guardião e apóstolo dessa geração? Onde é? Hoje é no mesmo lugar que onde eu convidei as pessoas a estarem, indo para as festas, que é lá na universidade. Ainda lá é meu campo de missão. Ainda lá tem pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Ainda tem muitas pessoas esperando com que você abra sua boca e fale para elas que elas são amadas por Deus e que existe alguém que se entregou por elas. Até quando você vai tardar a se levantar e dizer, a ser luz nesse mundo, ser apóstolo? Aonde é sua Roma? Se te perguntarem aonde é sua Roma, você sabe hoje? Imagina, é lá. É lá que hoje nós vamos sair daqui abastecidos para levar Jesus lá. É nessa Roma que nos espera. É para essas almas que nos esperam. Por isso Jesus, o Senhor, vem nos dizer nessa noite: ei, levanta-te! Levanta-te agora, que nós vamos alcançar as almas que nos esperam. Por isso, fogo do alto, eu convido você agora a se levantar, que nós vamos nos entregar inteiramente, para depois sair daqui e encontrar essas almas que nos esperam. Por isso, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e imaginar a sua Roma. Qual é a sua Roma? Como eu disse, pode ser a sua casa. Qual é? Feche seus olhos e imagina cada detalhe. Não sei se é a sua sala de aula, o seu trabalho, mas qual é? Quais são as pessoas que talvez seja desafiador você falar da palavra de Deus? Onde é? Onde o Senhor te escolheu? Tenta imaginar aonde que o Senhor te escolheu para ser guardião e apóstolo dessa geração. Ei, fogo do alto, existe uma profecia sobre nós, que nós incendiaremos essa diocese, essa cidade. Precisamos sair das paredes desse auditório. Aonde é a sua Roma?